Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Patrick e esse aqui é o canal Papo pra PJ. E como eu já antecipei para vocês no nosso último vídeo, que eu falei sobre ACC, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ACE, que também é um produto exclusivo para quem exporta, tá? Ele é um complemento do ACC. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre ACE, se você quer entender um pouquinho mais desse produto, fica com a gente nesse vídeo. Roda a vinheta! E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre ACE. Ele é um complemento do ACC, tá? Ele é um produto um pouquinho diferente, mas ele é um complemento. O ACC e o ACE eles se complementam, tá bom? E o que significa ACE? ACE significa antecipações sobre cambiais entregues ou antecipação sobre cambiais embarcadas. Vocês podem ouvir esses dois tipos de termos, tá bom? Mas o ACE é basicamente isso, tá? Então, o ACC você faz antes de você ter realizado a exportação, antes de você ter embarcado essa mercadoria, e o ACE ele é sempre após o embarque. Então, uma vez embarcada a mercadoria, você pode formalizar um ACE. Bom, eu já te antecipei que o ACE é um produto exclusivo para quem exporta, né? Porque ele é uma antecipação de cambiais entregues, ou seja, uma antecipação de uma exportação que já foi exportada, tá bom? E qual que é o prazo de um ACE? O prazo de um ACE ele é de 360 dias, assim como o de um ACC. Tá? Então você tem um ACC que ele tem um prazo de 360 dias e o ACE também. O ACE, em alguns casos, ele pode chegar a 390 dias. Ele tem uma particularidade que é muito particular. Então acho que pode ser que eu traga em um outro vídeo falando para vocês sobre essa particularidade. Como eu contrato um ACE? Da mesma forma que você contrata um ACC. Porém, há uma exigência a mais de documentação no ACE. Por quê? O ACC ele é sempre antes do embarque. Então, o que você teria de documentação no ACC? Você teria uma invoice, uma proforma, você teria um documento de venda para o teu cliente no exterior, que é uma promessa de exportação, tá bom? No ACE, como você já exportou, a instituição financeira vai te exigir alguns documentos. Invoice, BL, DUI, se for o caso, documentos que comprovem a exportação da mercadoria, para que você possa contratar um ACE. Exceto por esse ponto da documentação a mais que você precisa apresentar, a contratação é idêntica a um ACC. Então você vai até uma instituição financeira, solicita o financiamento para essa instituição financeira, então você solicita um ACE por um prazo de até 360 dias, pelo um determinado valor. Então você vai solicitar no máximo pelo valor da tua exportação. Então se você exportou 100 mil dólares, você vai solicitar um contrato de 100 mil dólares. Você não poderia, nesse caso, solicitar um contrato de 110 mil dólares. A instituição financeira não vai aprovar. Por quê? Porque você tem documentações que comprovam exportações de 100 mil dólares e não de 110. Tá bom? Então esse é um ponto de atenção. Então você vai solicitar um contrato de ACE por até 360 dias pelo valor da tua exportação e vai precisar comprovar que essa mercadoria já foi exportada através das documentações que eu já falei, principalmente BL, AWB, o conhecimento de embarque que for, mas invoice, BL e AWB são essenciais para contratar um ACE. É importante a gente falar que um ACC ele pode ser transformado num ACE. De que forma que isso pode acontecer? Então, eu te falei que o ACC ele é sempre pré-embarque. Ele é antes de você ter embarcado. Então, você chega para a instituição financeira e fala assim, instituição, quero contratar um ACC de 100 mil dólares por 180 dias. Ok, você contrata. Chegou no dia 180, você chega para a instituição financeira e fala, instituição financeira, eu já exportei, está aqui a documentação de que eu exportei, e eu quero transformar esse meu ACC num ACE de mais 180 dias. É possível. Depende de aprovações da instituição financeira, mas é totalmente possível, tá bom? Você pode fazer, inclusive, um ACC de 360 dias. Chegou no dia 360, você comprova para a instituição financeira que houve a exportação, que houve o embarque, e transforma esse seu ACC num ACE por mais 360 dias.
não é tão simples assim quanto eu estou te falando, tá bom? Tem uma série de exigências por parte da instituição financeira, ela vai querer entender por que você demorou 360 dias para exportar, ela vai querer entender por que você precisa de mais 360 dias, tem uma série de questionamentos que ela vai te fazer e nem sempre ela aprova, tá bom? E a instituição financeira também não é obrigada a aprovar, tá bom? É importante você ter isso em mente. Então, pode ser que chegue, inclusive no dia 180, e essa instituição financeira não queira prorrogar esse teu contrato. E aí você tem a obrigação de liquidá-lo. Se você tem dúvidas sobre a liquidação, nós temos 2 vídeos aqui no canal já. Tem o último vídeo que eu postei falando sobre uma liquidação de ACC e tem o primeiro vídeo do nosso canal onde eu falo dos impactos de uma possibilidade de não pagamento, que é bem severa. Bom, e em qual moeda que eu devo contratar um ACE? Assim como no ACC, o ACE ele sempre deve ser contratado pela moeda que você está exportando. Não é uma obrigatoriedade, mas é importantíssimo que você contrate um ACE em dólar se você estiver exportando dólar. Se você estiver exportando euro, você deve contratar um ACE em euro, por questões de diferenças cambiais. Eu vou explicar isso aqui no momento que a gente for falar sobre como se liquidar um ACE, tá bom? Mas é importantíssimo que você tenha isso em mente. A moeda do seu ACE sempre deve ser a mesma da tua exportação. E recapitulando, o ACE, assim como o ACC, ele nunca vai ser em reais. Ele sempre vai ser em moeda estrangeira. E por que eu contrataria um ACE? Por 2 motivos, tá? Como eu já falei no ACC, os pontos eles são muito idênticos aqui. O ACC e o ACE eles são complementos um do outro, tá bom? Mas a contratação de um ACE, ela pode ser por trava. Então, o dólar deu um pico de alta e eu acho que é um momento interessante para eu travar essa moeda, então eu fecho um ACC creditando a minha conta. Ou eu imagino que esse dólar vai cair muito, ele vai dar uma barrigada e eu posso tomar prejuízo. Então eu fecho um ACC garantindo o preço daquele dólar nesse momento. Um ACC ou um ACE, tá bom, pessoal? Desculpa o erro aqui do termo. Ou por necessidade de fluxo de caixa, tá? Diferente do ACC, o ACC ele é feito antes da exportação, tá? Então você precisa de fluxo de caixa para produzir, embarcar e exportar. No ACE não, o ACE você já exportou, então, ou seja, você já produziu e tudo mais. Por que você pode precisar de caixa aqui, tá? É interessante você ter em mente que o que você poderia fazer aqui? Dar prazo para o teu cliente lá no exterior, ou seja, dar um prazo para o teu importador, tá? Então você fala para ele, poxa, me paga daqui 180 dias, e você busca uma instituição financeira para se bancar. O que é interessante aqui? Assim como no ACC, o ACE ele tem custos extremamente baixos, podendo partir dos seus 2, 3% ao ano até 6, 7% ao ano, tá? Então se a gente pensar em taxas de juros de 2, 3% ao ano, elas são bem baratas, tá bom? O que você poderia fazer? Falar, olha, eu te dou um prazo de 180 dias para você me pagar e você joga 5% a mais no preço. Tá bom? Se você quiser antecipar, você dá 5% de desconto. Se ele quiser postergar esse pagamento para 180 dias, você cobra 5%. Por quê? O teu ACC aqui localmente te custou 4% e você está cobrando 5% do teu cliente. Então, você consegue fazer jogadinhas aqui, trabalhar, dando prazo para o teu cliente lá no exterior. Com isso você cria um elo de confiança, você agrada o teu cliente. Por outro ponto, você já fez o teu dinheiro aqui localmente, já fechou o teu ACE e já acreditou a sua conta. Você tem um prazo, conquista a fidelidade do teu cliente, gera intimidade entre vocês para que ele volte a comprar de você, porque você começou a dar prazo para ele. E isso é muito bem quisto no mercado internacional. Então isso é importante você ter em mente. O ACL pode ser um mecanismo para que você conquiste o teu cliente, dando prazo. Aqui eu falei 180 dias, mas você pode dar 30, 60, 90 dias para ele. É legal você ter isso em mente, que você tem uma ferramenta localmente, que é o ACE, para te bancar, para que você possa dar prazo para o teu cliente e agradá-lo dessa forma. E agora a gente vai entrar para falar sobre um pouquinho de liquidação de ACE. Ele é um pouco diferente do ACC. No ACC, eu te expliquei que você tem um contrato de 100 mil dólares e você recebe uma ordem de pagamento vindo do exterior de 100 mil dólares, vincula um no outro e liquida. Só que eu não especifiquei para você
Que tipo de ordem? Você pode receber uma ordem de qualquer exportação e vincular um contrato de ACC e liquidar. No contrato de ACE, não. O contrato de ACE, obrigatoriamente, você precisa receber uma ordem de pagamento daquela exportação. Então você chegou para a instituição financeira e falou: instituição financeira, está aqui a documentação da minha exportação. A instituição financeira, ok, analisou essa documentação, porém quando você for liquidar o ACE, tem que ser com o pagamento referente a essa exportação. Não pode ser com uma outra. Essa é uma particularidade do ACE. Então ele é muito mais específico no momento da liquidação. Como funciona a ordem de pagamento? Você tem o teu cliente lá no exterior que comprou de você e ele precisa te pagar. Então, em algum momento ele vai remeter para você 100 mil dólares. Ele vai remeter, vai chegar aqui uma OP, que é uma ordem de pagamento. Essa ordem de pagamento vai chegar na instituição financeira que você determinar e ela vai ser registrada a favor da sua empresa. A instituição financeira vai te avisar quando isso ocorrer. Uma vez avisado, uma vez essa ordem registrada, você pode pedir para que a instituição financeira vincule essa ordem no teu contrato de ACC, liquidando. Então ela pega 100 mil dólares que você recebeu e usa esses 100 mil dólares para liquidar o teu contrato de ACE. Mas aqui tem a particularidade que ela vai conferir se essa ordem que você recebeu é referente à tua exportação que está vinculada no contrato de ACE. Então você falou que você ia exportar para o Patrick 100 mil dólares. E aí ela vai conferir, falou, realmente é o Patrick que pagou essa empresa? Se não foi o Patrick, ou se o Patrick pagou referente a uma outra exportação, eles não vão autorizar a liquidação do teu contrato de ACE. Então é importantíssimo que você tenha isso em mente. Chegou uma ordem de pagamento do exterior, e essa ordem é referente a essa exportação que você utilizou para fazer o ACE, obrigatoriamente você precisa utilizar essa ordem para liquidar o teu contrato de ACE. Caso contrário, provavelmente você vai ter bastante dificuldade para liquidar esse teu contrato futuramente. No mais, pessoal, não tem muita particularidade no contrato de ACE. Ele é extremamente similar ao ACC. Então, o ACC tem um prazo de 360 dias, o ACE também, podendo chegar aos seus 390 dias. O ACC tem pagamentos flexíveis, posso colocar 10, 12, 20, 3 pagamentos, 1. O ACE também. O ACC ele é sempre em moeda estrangeira e o ACE também. De preferência que essa moeda estrangeira seja no mesmo da tua exportação. Porém, a única diferença que eles têm aqui é o ACC é sempre antes do embarque e o ACE é pós-embarque. Para que você comprove isso, você precisa apresentar invoice BL ou AWB ou qualquer outro conhecimento de embarque. E além disso, a liquidação também é diferente. Para você liquidar um ACC, você pode utilizar qualquer ordem de pagamento que você receba do exterior. No caso do ACE, obrigatoriamente você precisa utilizar uma ordem que veio específica daquela exportação. Caso contrário, provavelmente você vai ter muita dificuldade para liquidar um ACE. Pessoal, do mais acho que é isso. Eu não tenho muito o que explicar para vocês de um ACE. Ele é bem simples e ele é muito similar a um ACC. Então, se vocês já fizeram um ACC em algum momento, provavelmente vocês não terão dificuldades para fazer um ACE, porque ele é bem simples, tá bom? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo vídeo para vocês. E até o próximo vídeo. Em breve eu trago outros falando de outros assuntos para que a gente possa abordar temas um pouco mais variados. Beleza? Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.